Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a emissão de avisos, de boletins de serviço e também sobre a importância de seguir os manuais do fabricante, principalmente o manual de manutenção. Toda vez que a gente recebe o relato de um cliente, que normalmente é enviado através de telefone ou e-mail ou até mesmo WhatsApp, a gente envia para o cliente esse feedback form, esse formulário de feedback, como diz. Ele está inclusive disponibilizado nos manuais tanto de operação quanto de manutenção da aeronave, Então toda vez que o cliente verificar alguma coisa, constatar alguma coisa durante uma inspeção, durante uma manutenção, ele pode preencher esse formulário e encaminhar para a gente, Ou algum relato que ele tenha a fazer, ele pode encaminhar esse formulário para que a gente possa tratar esse relato internamente através de análises, e tudo mais. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pede para o cliente enviar a aeronave ou a asa aqui para a fábrica para que a gente possa analisar. Então, a partir desse feedback form, é gerado aqui internamente um relatório de não conformidade que eu vou explicar mais à frente. Depois que a gente recebe o relato do cliente, a gente abre um formulário internamente de não conformidade. Então, nesse formulário de não conformidade interno, tem aqui o número do formulário, a data da ocorrência. Aqui a gente preenche como potencial ou real. Então, aqui na primeira parte do formulário, a gente determina a fonte, Então, vocês vão verificar aqui que pode ser uma não conformidade interna, feito por algum processo interno aqui da fábrica, não conformidade de fornecedor, reclamação de cliente, auditorias internas, sistema de qualidade e outros. Então, vocês percebem que esse formulário não é somente para relatos de clientes, mas ele também serve para qualquer outro tipo de não conformidade. Então, aqui a gente preenche o nome do cliente, No caso aqui da emissão de avisos e boletins de serviço, o part number, caso tenha uma peça em que foi verificada essa não conformidade. Em observações, normalmente aqui no caso, quando é relato de cliente, a gente preenche algumas observações importantes, como data da última manutenção, quantas horas tem a aeronave, enfim. A descrição da não conformidade que o cliente detalhou no formulário de feedback. Depois a gente parte para a ação, Qual foi a medida tomada pela fábrica, a ação tomada, se foi uma ação preventiva, uma ação corretiva, a descrição, ou seja, o que a fábrica, o que o fabricante tomou como medidas para analisar esse relato, a causa, se foi o material, se foi processo, operação, máquina, outros, a identificação da causa provável e então o fechamento desse relatório de não conformidade. Após esse fechamento do relatório de não conformidade, é verificado se será emitido um boletim de serviço ou não. E como um fabricante determina o tipo de aviso que ele tem que emitir. Essa emissão de avisos segue uma norma específica que determina o tipo de aviso que o fabricante vai emitir através de um cálculo que leva em consideração a quantidade de ocorrências, a porcentagem de aeronaves afetadas e um fator de risco. Então, é através desse cálculo que é determinado o tipo de aviso que o fabricante vai emitir. Um dos parágrafos importantes que a norma traz fala justamente do monitoramento, da investigação e da ação corretiva a ser adotada pelo fabricante. Então, a norma diz que o fabricante deve manter contato com os proprietários que relatam incidentes ou outras situações relacionadas à segurança, operações ou manutenção de aeronaves produzidas e colocadas em serviço. O fabricante deve investigar prontamente todas as falhas, mau funcionamento ou defeitos relatados e desenvolver a ação corretiva apropriada. A magnitude do problema de serviço deve definir a publicação subsequente aos proprietários registrados. Então, até aqui, vocês puderam ver de forma bastante resumida quais são os procedimentos que um fabricante deve adotar para emitir um aviso. E esses avisos englobam boletins de serviço, service letters e diretrizes de aeronavegabilidade.
E por falar em aeronavegabilidade, agora a gente vai entrar no segundo tema mais importante desse vídeo, que são as manutenções e o cumprimento destes avisos. A partir do momento que uma aeronave entra em serviço, ou seja, em que ela é entregue, caberá ao proprietário, ao operador, manter a aeronavegabilidade desta aeronave. Como ele mantém essa aeronavegabilidade? Justamente cumprindo com o que determina os manuais do fabricante, principalmente o manual de manutenção e também os avisos, os boletins emitidos que possam afetar a sua aeronave. Infelizmente, o que vemos com bastante frequência, é uma cultura muito errada de algumas pessoas que acreditam que podem simplesmente usar a aeronave e não cumprir com nada, Então, muitas vezes a luz ali 200, 300 horas, 1 ano, enfim, e não faz a vistoria nem a inspeção dessa aeronave. Existe, de fato, uma cultura bastante amadora entre alguns do meio. E quando eu falo de amador, eu me refiro à falta de critérios, no que se refere a seguir manuais e cumprimento de boletins expedido por um fabricante. E a gente nota isso justamente quando a gente emite um boletim e começam a chegar relatos aqui para a gente de visões bastante simplistas, do tipo, é só trocar uma peça, ou é só aumentar uma peça, é só alterar o projeto. Não é assim que funciona a aviação. Não é assim que o fabricante trabalha. O fabricante, ele analisa causas para identificar o problema e só então fazer uma ação corretiva desse problema. E é justamente aí que é a diferença entre um profissional e um técnico formado por grupo de WhatsApp. Esse segundo, ele está preocupado em disseminar desinformação e achismos na internet. Então, para você, cliente, que tem um produto nosso, procure o fabricante, entre em contato com o fabricante, verifique todo o material que é disponibilizado pela empresa. Como foi falado, obviamente que o fabricante tem muitas responsabilidades, assim como também o proprietário das aeronaves. Entre essas responsabilidades, há previsto na norma, que justamente fala sobre esses avisos, que cada proprietário de uma aeronave deve ler e cumprir com as informações e instruções de manutenção e a aeronavegabilidade contínua fornecidas pelo fabricante. Cada proprietário também deve fornecer informações de contato atualizadas ao fabricante. O proprietário de uma aeronave também deve notificar o fabricante de qualquer problema de segurança de voo ou dificuldade significativa de serviço após a descoberta. Essa notificação deve ser feita de uma maneira aceitável para o fabricante, que é justamente aquele formulário de feedback que eu falei logo no início do vídeo. O proprietário de uma aeronave também deve ser responsável por cumprir com todos os avisos emitidos pelo fabricante de ação corretiva obrigatória. Então, aqui na norma também vocês podem verificar que existem as responsabilidades do proprietário e do operador da aeronave para justamente manter a aeronavegabilidade após a aeronave ter sido entregue. Então, cabe também e principalmente ao proprietário, ao operador, manter a segurança após a entrega da aeronave. O intuito desse vídeo é complementar o nosso último aviso emitido, que fala justamente sobre manutenção. A gente percebe que muitos clientes acabam não lendo atentamente esses avisos e nem mesmo os manuais. Então, a gente convida aqui, através desse vídeo, que eu acredito que seja uma forma mais didática, em que os clientes de fato vão prestar mais atenção, eu convido todos vocês a lerem esses avisos, a lerem os manuais e, caso tenham qualquer dúvida, entrem em contato conosco. A gente está aqui sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e auxiliá-los da melhor maneira.